De volta com linha de passe, Campeonato Carioca, o Flamengo não teve dificuldades para vencer o Botafogo por 3-1. E o técnico Paulo Souza fala agora aqui no linha de passe. Vamos lá. Nós temos que melhorar, conduzimos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo. Mesmo que o adversário procure, desde muito cedo, essas mesmas pausas. Ou seja, temos que estar muito focados sempre no jogo. E depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concentrados para que o nosso jogo seja consistente. E isso mentalmente é algo que a equipa tem que entender e que tem que melhorar, sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo os jogadores que têm uma característica de contra-ataques, de transições ofensivas, de grande velocidade. Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas têm que ser finalizadas, não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu em algum momento. Houve boas partes, sobretudo na segunda parte, desse mesmo controle, para podermos definir qual o momento da velocidade do jogo e a verticalidade para finalizações. Foram ótimas, mas sobretudo temos o controle total desde o princípio ao final do jogo. Bom, tá aí o Paulo Souza, o técnico do Flamengo. Só um detalhe, hein? O time venceu. Ouvimos aqui o que disse o Paulo Souza e o time venceu o Botafogo por 3-1. E, olha, acompanhar essas entrevistas é tão importante quanto assistir o jogo. Nesses 3 minutos... É a mesma importância. Tem mais conteúdo do que o ano todo passado. Uma entrevista coletiva, porque é falar do jogo. Ele está cobrando melhora do time. Exatamente. Porque ele está olhando para a temporada e agindo com esse olhar aqui de cobrança e de teste. Por exemplo, quer ver a gente vamos linkar o bloco passado a esse aqui. Eu vou te falar as trocas do Flamengo e depois vamos falar do jogo. Entra o Felipe Luiz no segundo tempo, aos 70. Entra o João Gomes, saiu o William Arão. Entra o Vitinho, saiu o Lázaro. Entra o Bruno Henrique, saiu o Pedro. E entra o Marinho, sai o Arrascaeta. Olha o nível da mudança. Jogadores da mudança. Aí vamos para o jogo. É um Flamengo, né, com a sua linha de 3, Lázaro e Mateuzinho nas beiradas. Aí você encontra o Andrés Pereira e o Arão. E o Arrascaeta, num momento excepcional, porque ele estava com uma capa invisível. E ele jogou, sim, o grande futebol que ele tem, sem o Botafogo conseguir encontrá-lo o tempo todo. Então foi o maestro do Flamengo dessa vitória. Eu não estou aqui diminuindo a atuação dele e colocando a culpa no Botafogo. O Botafogo foi um personagem, infelizmente, no Clássico, pelo desnível técnico secundário. Porque a disparidade técnica é gigantesca e você encontra isso também, o desequilíbrio na parte tática. Então, a parte tática do Botafogo não consegue fazer equilibrar a qualidade técnica do Flamengo. Você tenta, com a questão tática, amenizar ali os problemas, diminuí-los. Você não conseguiu, em nenhum momento. Foi fundo, transbordou o Flamengo e poderia ter feito mais. Então, legal. Eu vejo este jogo, que é a continuidade do que nós vimos domingo, com depois do jogo anterior. É o Flamengo numa rota muito clara, no meu entendimento, muito clara de trabalho do Paulo Souza. Com um detalhe. No início do ano. O treinador insatisfeito. Acha que está bem abaixo do que pode. Porque ele não está só comentando o resultado, né? Eu sei. Né, Birner? Quando ele fala, olha, a transição ofensiva, a transição defensiva, a demora, a não quero pausa, não quero pausa. Quando ele fala da concentração, se você esquecer que é o técnico do Flamengo, não prestar atenção na voz e só no sotaque, você vai até lembrar do outro técnico português, falando da parte mental, da concentração, de como executar cada jogada, etc. Esses caras vêm para cá e trazem uma outra cultura, um outro jeito de ver futebol, mais atual. Essa é a questão. Se o trabalho dele vai chegar no nível que ele espera, e dá para ver que ele espera alguma coisa especial, pela própria entrevista que dá, ele podia estar sentado em cima do resultado.
Está sentado em cima do resultado, é o clássico. 3-1, Exatamente. jogo sobramos, não sei o quê, rodeio o elenco, poupei tais jogadores e tal. Está insatisfeito. Dá aquela passadinha no árbitro, que é de praxe, todo mundo tem que dar passadinha no árbitro, e tal. E ele deixou tudo isso de lado. E é só o início, salva de paciência. É só o começo do trabalho. Paciência. Estavam chamando ele de burro faz pouco tempo. O resultado, assim, a gente não dá para não entrar no pênalti, que poderia ser 1-1, e para mim o pênalti é claríssimo, mas a impressão é de que o desnível era tão grande que se sai 1-1 ali, seria muito natural vir o 2-1, 3-1. Só uma coisa, Léo, ele também não falou de resultado, né? Ele está falando de desempenho, sim. Por isso só fala de desempenho. E isso não muda nem o resultado e nem a razão que tem o Botafogo em reclamar do lance, obviamente. Sobre o jogo. Primeiro, assim, está muito claro que, de novo, 23 de fevereiro, mas é legal olhar para um time e falar: entendi qual que é a ideia, como é que esse time quer jogar. Então, quando ele tem, como lembrou o Calçado, de Mateuzinho aqui e Lázaro. Quando não foi o Lázaro, foi o Everton. Então, o jogador do lado esquerdo não é um lateral, né? É um jogador, por quê? Que vai fazer o corredor e, sem bola, vai fechar a linha de 4. Então, esse modelo eu já entendi. 2 atacantes. Por que pode ter Gabriel e Pedro? E por que ele fala isso desde o começo? Porque são, de fato, 2 atacantes. Não é que um vai ser o centroavante e o outro vai cair para o lado. São 2 atacantes, de fato. Então, o modelo vai ficando muito claro. Abrir o leque, o João Gomes, que hoje não começou, que entrou, mas fez uma belíssima Supercopa no domingo. Jogou muito. E o Lázaro, a personalidade que esse menino tem, que fez a diferença no domingo. Aliás, pegou o primeiro pênalti para bater domingo, não vamos esquecer, né? E bateu muito bem. É um garoto que, a gente sabe do potencial dele, mas o Flamengo tem tanto jogador bom do meio para frente que a gente fala, de repente não vai ter espaço, como é que vai ser o processo? E ele falou, não, quero que jogue. E está jogando. E já está nessa rotação, está sendo uma opção. Então, acho que tem muita coisa positiva para destacar. Tem outra, Preto, dentro do elenco, você tem um time que estão satisfeitos, porque a pior coisa é você não botar um pé na bola. Você fica ali e tal, de repente aí o titular se machuca, você vai jogar os seus primeiros minutos no ano. O Flamengo, do time brasileiro, não sei se alguém ultrapassou o Flamengo, que tinha mais utilizado jogadores no início da temporada, numa quantidade absurda. Está todo mundo jogando, está todo mundo se apresentando nos jogos para o treinador assistir. O nosso olhar para o Flamengo é diferente do Paulo Souza. Por mais que ele tenha assistido, os caras fazem isso. Ele pode ter assistido toda a temporada do Jesus, pode ter assistido vários jogos, recortes do Flamengo, então ele sabe muito do Flamengo. Mas o nosso dia a dia é diferente do dele, que acabou de chegar. Esse é um ponto. Mas, assim, a questão tática, as mudanças, como ele enxerga o futebol, vários jogadores para aquelas funções, então ele pode escalar um time dentro de um plano tático neste jogo com Lázaro, no outro jogo com Everton Ribeiro, não é a Arrascaeta ali enfiado no lado, é um Arrascaeta muito próximo de uma zona de criação e definição. Procurando o espaço dele para receber a bola. Eu olho para o adversário hoje, você olha e fala, o Botafogo vai fazer aqui 2 linhazinhas e ficar aqui no 4-4-2, né? Então eu vou botar 2 jogadores, você tem o Gabigol, você não tem tantos deslocamentos, você tem o Pedro, que é difícil, né? Você é zagueiro, você fala, preciso 2 nesse aqui. De repente tem o Gabigol também. Mais 2. Você entendeu? Foram 4. Você pegou teu time e empurrou. Claro que um jogo em que a qualidade do adversário é muito maior, talvez você precise de um outro modelo para a equipe. Mas ele está usando tudo isso nesse início de temporada. Sabe quando ele tem que fazer isso, Preto? No início estadual. Da temporada. A ideia, Preto, tem que chegar. Vamos supor que o Flamengo, vou falar para uma projeção, não sei se vai acontecer, caia no mata-mata contra o Palmeiras na Libertadores. Ele tem que chegar e dar a seguinte situação para o Abel Ferreira. Não sei, o Abel não pode saber que time ele vai jogar. Ele precisa gerar dúvidas do treinador adversário. Porque ano passado, quando chegou a final da Libertadores, era muito óbvio o que ia acontecer com o Flamengo e o que não ia acontecer. Também as dificuldades, a parte física, tudo. Isso precisa acabar. Se ele passa a utilizar vários jogadores, os jogadores rendem, né? Jogadores atuando, por exemplo, Andrés ou João Gomes. Quem vai começar jogando?
Não tem exatamente a mesma característica. São jogadores diferentes. Estou pegando alguém que está ali mais próximo ao Ilharão. Só que se tiver uns 50%, esse não joga. Esse não joga. Então precisa chegar no mata-mata e gerar a seguinte situação, por exemplo, um Abel Ferreira que tem conseguido destrinchar os adversários e fechar o Palmeiras nesses jogos mais difíceis e utilizar os erros do adversário. O Abel tem que olhar e falar, não sei bem o que vai acontecer. E aí ele tem que ter mais dificuldade de preparar um Palmeiras para enfrentar o Flamengo. Se ele tem que preparar mais situações. Tem que colocar os jogadores numa situação de maior desconforto, o Flamengo contra os adversários. Com um elenco desse, é obrigação. E não acontecia. Prieto, não dá para você chegar num momento decisivo e ficar preocupado porque tem 2 ou 3 jogadores deste elenco que no segundo tempo... só isso, né? No segundo tempo entra Bruno Henrique, Vitinho... Felipe Luiz, São Marinho não estava do São Marinho, é brincadeira, né? Você não pode ficar refém de um 11 e se sair alguma coisa fora desse 11, a casa cai. Então, o Flamengo caiu na armadilha na final da Libertadores. O Flamengo não poderia jogar com o time que jogou. Mas a crença, e eu vivi isso numa semana intensa, o Renato falava isso. 15 dias antes, um mês antes. Com o meu time, eu encaro. Mas o time dele, você sabia quem era. Não tinha uma dúvida, uma variação, não tinha nada. O que aconteceu, Preto? Chegou na final, ele teve que pôr aquele time. Com alguns jogadores, 50%. Neste formato de um time que está mais arejado, com mais participação, mais disputa, quem não está bem será substituído por alguém que é capaz de cumprir a missão e a função. Então, este trabalho, ele é enorme para a temporada toda. É preciso enxergar isso. E eu ouvia, assim, eu ficava... Não pode ser verdade. Se eu ouvia assim sobre o Flamengo, perto da final, que eles estavam todos... que o Arrascaeta estava fingindo. O Arrascaeta fingiu para não ir para o Uruguai, para jogar com o Uruguai. Mas o Arrascaeta estava voando, não sei quem estava voando, estava todo mundo voando. Aí veio a final. E não estavam voando. O Arrascaeta voando é isso aí que a gente viu hoje, né? Esse aqui, se ele joga na final, é outro jogo. Ô, Jean, eu estava acompanhando aqui, depois do jogo, o que eu percebi aqui é que o Paulo Souza deu um treino para o time, a forma como ele falou na coletiva. É para os jogadores, se estavam no vestiário, depois pegar através aqui do Linha de Passe ou das rádios no Rio de Janeiro, falar, deixa eu escutar o que ele falou, porque isso é a sequência do trabalho. Ele já consegue ter a confiança, né? Ele já conseguiu conquistar o elenco do Flamengo para trabalhar dentro do que ele está cobrando, dentro do que ele pede para esse time, Jean? Então, Preto, acho que se a gente se basear no quanto os jogadores estão cumprindo funções que são funções novas para ele, eu te diria que sim. Mas é claro que isso é uma coisa muito íntima, você tem que ter uma proximidade, você tem que estar vivendo o dia a dia para conseguir responder. Mas me parece que sim, né? É a impressão que eu tenho. E que bom que ele tratou, entre aspas, como um treino, né? Se é que ele está tratando como um treino, mas... ou seja, ele trata o jogo como um jogo que ele vai avaliar o que está acontecendo para ver onde ele pode evoluir. A entrevista dele é muito clara nesse sentido. Então ele sabe, né? E que bom que ele entendeu a importância desses jogos de primeira fase de campeonato estadual. Porque se dependesse não só da torcida, mas inclusive de muito jornalista, o cara ia estar desesperado, né, com os resultados que ele ia ou não conseguir no campeonato estadual, com o desempenho de um ou de outro, e não. Ele entendeu o que ele tem que fazer, ele entendeu aonde estão os jogos importantes. Então, quando ele fala olhando para frente, é porque ele sabe que os objetivos para um time do tamanho do Flamengo, e não estou nem falando do clube, estou falando do time mesmo, eles estão à frente. Acho que essa é a grande questão, essa é a grande notícia também, além de ter, como disse, não sei se foi o Calçade, é um técnico que agora fala de futebol. Que diferença monstruosa, né? Que diferença absurda em relação ao que a gente viu no ano passado. Eu acho que agora, até aquele torcedor que encheu, né, que se irritava com a gente quando a gente falava sobre isso, achando que era corneta ou etc e tal, agora acho que talvez ele esteja entendendo melhor, né, do que a gente estava falando. Pô, é muito...
É muito melhor para o torcedor perceber que tem um técnico ali que sabe do que está falando, que sabe o que quer mais do que qualquer coisa e que não vai ficar se sustentando só nos resultados. Eu só, em relação a essa coisa de ser a melhor atuação e tal, para mim a resposta é não, embora esteja aí ganhando 80%, 90%. E a minha resposta é não pelo que o Flamengo fez no fim de semana. Concordo. Perdeu nos pênaltis, cara. É muito mais difícil, né? De perder nos pênaltis. Agora, o adversário era um adversário de outro nível. Para jogar o que o Flamengo jogou contra o Atlético, ele precisava jogar muito melhor do que ele jogou hoje para vencer o Botafogo da maneira que venceu. E acho que foram 20, 25 minutos extraordinários no começo do jogo, mas não consigo dizer que a atuação de hoje foi melhor do que a atuação da Supercopa. É uma loucura, né? Talvez falar isso quando o Flamengo sai derrotado da Supercopa. Mas deveria ser uma obviedade, pelo menos na minha opinião, enfim, mas não é o comum, né? Uma derrota nunca pode ser melhor do que uma vitória. Para mim, foi. Como atuação, foi porque o adversário era muito mais duro. Tem uma palavra que ele usou que diz muito sobre o pensamento de um treinador europeu e o choque que é o Brasil. E talvez as decisões que ele possa vir a tomar em função disso, que é a palavra pausa. Eu não quero pausa no jogo. Ele quer. Então, o que é isso? É um jogo de intensidade os 90 minutos. O Brasil, a gente está acostumado. Mas não de correria. Não, é mental. É inteligência. E que ele falou também de correria em determinados momentos. Você pode correr errado, se cansar. Você pode quando ele fala da transição, ele não quer o time. A execução começa aqui. Se o time perde muita bola aqui, ele tem que voltar. Muita gente diz assim, tem que marcar aqui para descansar. Tudo bem, mas se você... Pensa o seguinte, se você tenha os 6 segundos, perdeu a bola, você pressiona. Você tem um tempo curto para recuperar, para dar intensidade ao jogador. Se o teu time corre na frente e recupera, você evita de todo mundo ter que voltar 60, 70 metros. Claro. Você está correndo também. Então, ou você corre para frente ou corre para trás. Eu acho sempre melhor correr para frente. Né? Quando ele fala em pausa, tem um calendário insano. Por isso que ele vai ter que ter muitos jogadores, que é o que ele está fazendo. Ele está oferecendo ao Flamengo, o Lázaro, cara. De repente o Lázaro, a gente pode acabar o Brasileirão e falar, temos aqui uma das revelações, pode ser, pode evoluir para isso ou não. Ele está ampliando a base do Flamengo. E neste calendário louco, ele precisa de intensidade, nem sempre vai conseguir, para não ter essas pausas. Então ele precisa estender o elenco. Só esse banco aqui é brincadeira, fora os que não entraram. Então, eu acho que a gente vai ter alguém que vai aprender muito com o futebol brasileiro, não quer a pausa, porque aqui a gente trata tudo muito de um jeito folclórico. Aquele jogador, sempre, a gente até pouco tempo atrás, fulano, lembra do Enéas? O Enéas some no jogo. Vi muito Enéas. Continuam procurando 10 que pensa o jogo até hoje. O Enéas some, aí ele aparece. Por que decidiu o Enéas? E tantos outros... O volante brucutu. Não só, a gente adora. Os personagens são mais legais do que a realidade. Tudo bem. Mas eu gostei disso. O Flamengo, pausas não são bem-vindas. Então, os caras que vão entrar em campo é para jogar sem pausa. Porque quem vem do futebol europeu pensa o seguinte... Os 90 minutos, Prieto, daquele jogo, você tem um jogo por semana, ou você tem 2, 3, 4, 5, é outra conversa. Mas imagina o seguinte, você tem 90 minutos. Naqueles 90 minutos, você tem que jogar. Você passou a semana toda, pensa, trabalhando no clube e tal, mas aqueles 90, você tem que ter uma concentração, você tem que se dedicar, você não tem que pensar em nada fora do campo. Essa é a mentalidade. É só a situação de um segundo, o time perde a bola. Você imagina o nível de concentração e de inteligência que os jogadores precisam entender, cada um, em qual jogador tem que ir. Eu não lembro exatamente qual jogador do Santos uma vez me disse, acho que foi o Pituca, quando trabalhava com o Sampaoli, que eles ficavam o tempo inteiro contando quantos jogadores havia na frente, para eles saberem quando o time ia perder a bola, quem eles tinham que pressionar, que o treinador mandava. Desse nível. Então o cara tem que estar ali pensando o tempo inteiro, não pode fazer que nem antigamente. O cara está ali, por exemplo, uma coisa muito comum no futebol brasileiro antigo, você super rápido. Está o centroavante para puxar o contra-ataque, o atacante. Aí tem os zagueiros ali esperando. O zagueiro está olhando o jogo, está lá 3 metros do atacante. Quando a bola chegar, o cara vai nele, aí tem que fazer a falta. Posso dar uma dica? Já tem que estar ali antes, assim, sabe? Posso dar uma dica? Tá jogando sem a bola. Uma dica para quem está em casa, para observar em jogo. Pode observar nos jogos internacionais, nos brasileiros, você vai encontrar alguns, não todos.
Você vai encontrar mais na Europa hoje que isso está sendo mais exigido. É o que a gente fala, o jogador quebra o pescoço. Ele está o tempo todo assim, ó. Ele está mapeando, antes, não com a bola no pé, antes de receber a bola. Ele está mapeando, né, ele está tirando fotos dos cenários. Quando a bola chega, aquilo está aqui. E ele toma a decisão. Esses caras estão um passo à frente dos outros. Se eu paro a bola, vou mapear, já era. Já veio um trem, passou em cima de você.